Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos, amigos, ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos reunidos, através deste instrumento Web Rádio, para juntos buscarmos ao Senhor, enquanto podemos achá-lo, invocar o teu nome, enquanto Ele está perto. Amém? Traduzindo o que Isaías 55:6, ele fala para nós: busca o Senhor enquanto estão vivos. Quem desce à sepultura não pode louvar o Senhor. Amém? Deus seja louvado. E nesta madrugada de segunda-feira, primeiro dia do mês de abril, segundo o calendário hebraico, é a Bíblia, mês de abril, que é março e abril. Então estamos exatamente a 4 minutos, madrugada do dia 1º de abril de 2024. E sem delongas, vamos para mais uma mensagem que salva, cura e liberta. Leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Amém? Glória a Deus. Encontra-se hoje livro, ou seja, carta paulina a seu filho Tito na fé. Tito é o segundo filho na fé que Paulo declara abertamente. Ele teve muitos filhos na fé, mas ele deu destaque a 3. O primeiro, creio eu que o mais amado, porque era o mais jovem, e assim ele delegou a este filho mais jovem 2 cartas. Timóteo, a sua primeira carta tem 6 capítulos. Primeira carta de Timóteo tem 6 capítulos. E a segunda carta tem 4 capítulos. Enquanto Tito é apenas uma carta com 3 capítulos. Não quer dizer que seja menos importante. Porém, vamos à palavra desta madrugada para os nossos corações. Paulo escrevendo a Tito, seu filho na fé, e diz assim, capítulo 2, verso 11 a seguir: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade.
e que ninguém o despreze. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Palavra esta que não volta para ti vazia. Senhor, te peço em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nesta hora tome as mentes e os corações cativo a ti, repreendendo o sono da indolência, tirando a dispersão, cansaço físico, mental e espiritual. Senhor, fala conosco e fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, quero dar um título a esta mensagem. A palavra de Deus diz que pela graça somos salvos. Graça é um favor imerecido de Deus para conosco. Se é um favor imerecido, não significa dizer que nós estamos salvos. Primeiro, porque é um favor imerecido. E se eu e você não agradar aquele que na verdade tem todo o poder, a salvação pertence ao nosso Deus. Ele planejou, é dele e depende dele a minha e a sua salvação. Não é por nossos méritos, não é pela nossa força, não é pelas nossas obras. As obras é necessário, mas é pela graça. O título é exatamente esse. A salvação, ela é pela graça, mas não é de graça. Isso mesmo. Tem um preço para nós pagarmos. O preço que era impagável, o nosso Senhor Jesus, Ele pagou na cruz do Calvário. Porém, Ele deixou um fardo, ainda que leve. E se eu e você não vigiarmos, não tivermos uma vida de santidade, de jejum e oração, então esse fardo que é leve, ele torna-se pesado. Vamos discorrer isso na palavra, até porque muitos estão enganados, achando porque Deus amou o mundo, o ser humano, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por este amor, é por isso que vai ser caro para todos aqueles que foram ou forem negligentes por uma grande obra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, é muito difícil, bote isso na sua mente e guarde no seu coração. É muito difícil a salvação. Não pense que é fácil. Não pense que é do seu jeito nem do meu jeito. Primeiro, vamos ver aqui na Bíblia, porque as pregações hoje das redes sociais, dos cultos que é pregado nas igrejas, tem se pregado uma mensagem onde deixa a cruz de lado, onde não se prega santificação, onde não se prega renúncia das paixões, e por conta das paixões, muitos vão se perder. Mas nesta madrugada, o Senhor me trouxe aqui para trazer um despertamento para todos que ouvirão esta mensagem. É por isso que foi dito
no capítulo de Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo esclarecerá sobre ti. Amém? Deus seja louvado. Então, meus amados, Tito, capítulo 2, e o verso de número 11 a seguir está escrito: porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. O que é que Paulo está dizendo? Que pela graça todos têm a oportunidade de se salvar. Mas não significa dizer que todos vão ser salvos. Até porque, na minha fala anterior, muito difícil ir morar no céu. Não é de qualquer jeito. Desperta tu que dormes. Aleluia. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Traduzindo, Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Por isso que o Senhor Jesus, Ele veio, padeceu, sofreu por todos, mas existe regras, existe, na verdade, doutrina, e não é de qualquer jeito. Aleluia! E nós não vamos prestar conta a homens, a ser humano, mas sim aquele que conhece o seu e o meu coração, que sonda nossas mentes. Aleluia! Glória a Deus! E o que é que a graça, ela nos orienta? Diz assim, ela, a graça, nos ensina a renunciar. O que é renunciar? Abandonar, deixar. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Impiedade são pessoas ímpias, pessoas má, pessoas, digamos, que só pensa nele e que os outros se dane. E outra coisa, ele faz tudo para alcançar o seu objetivo, mesmo que para isso tenha que matar. Por isso que é ímpio. Diz assim o texto. Aleluia! A renunciar à impiedade. E aqui está a nossa pregação. E as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Quando a palavra diz que devemos renunciar à impiedade e às paixões mundanas, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aqui eu quero pregar sobre as paixões mundanas. Muitos crentes não abandonaram as suas paixões. Continua como antes. O Evangelho de Cristo não é um evangelho aonde você vem como era, como está e permaneça como era. Não. O Evangelho é transformação. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é as boas novas de Cristo. Aleluia. Então, ela, a graça, nos ordena a renunciar às paixões mundanas. Vou citar aqui algumas que são terríveis, mas tudo que é paixão da natureza mundana temos que abandonar. E se não fizer, pode estar certo
se morrer nas paixões, não tem salvação. Não pense que o seu dízimo, que a sua oferta vai te salvar. Não vai. Porque, na verdade, a salvação é pela graça. Como disse Efésio, o próprio Paulo agora escrevendo à igreja de Éfeso. Pela graça sois salvo. É dom de Deus. É pela fé. Não é pelas obras. Para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras. É pela fé. Mas temos que ter boas obras. Mas lembre-se, as obras não salvam. Aleluia. E ainda no verso de número 10 de Efésios 2, complementa dizendo assim: glória a Deus. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Aleluia. As quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, na verdade, a questão das obras, ela tem que ser acompanhada da fé. Nem a fé só salva, nem as obras. Tem que ser as duas de mão dadas. Como disse o próprio Tiago, que também é irmão do Senhor na carne, filho de José, filho de Maria. É só meditar na palavra. Aonde se encontra no capítulo 6 de Marcos, verso 3. Também Mateus 55. Aliás, o capítulo é 13 e o verso é 55. Lá tem 4 nomes de homens, filhos de José e Maria: Simão, José, Tiago e Judas. Não Iscariote, porque Judas era o nome comum. Mas Tiago, capítulo 2, que depois da ressurreição de Cristo, ele também virou apóstolo de Cristo. E ele diz isso. E o próprio Paulo testifica em Gálatas, capítulo 1, verso 18. Aleluia! Quando ele foi a Jerusalém para conhecer a Pedro, e ele não viu ninguém além de Tiago, o irmão do Senhor. Glória a Deus. Verso 19. Amado, paixões mundanas. Por exemplo, muitos pastores, melhor dizendo, obreiros, porque obreiros inclui apóstolo, inclui bispo, inclui pastores, evangelista, presbítero, diáconos, todos são obreiros. Então, na verdade, todos, na sua maioria absoluta, ainda continuam com as suas paixões mundanas. E uma delas, que é, como diz, uma propaganda, é a nacional, é a preferida, as paixões por futebol. Observamos que muitos, e agora não é só homem, tem mulheres jogando futebol. E o pior, tanto o homem quanto as mulheres estão juntos e misturados com os ímpios, participando, aleluia, de exatamente torneios de futebol. E muitos deixam de ir para a congregação para participar
desses eventos, porque para eles é mais importante de que estar buscando o Senhor. Mas, meus amados, não deixe que ninguém vos engane, porque você e eu não vamos prestar conta a homens. E lembre-se disso, a salvação, ela é individual. Romanos capítulo 14 e o verso de número 12, cada um de nós prestaremos conta de nós mesmos ao Todo-Poderoso. Amém? Então não se deixe enganar. Então, paixão por futebol. Muitos deixam de congregar, inclusive no domingo. Domingo não é que seja, como muitos dizem, o dia do Senhor. Domingo é o dia que, na verdade, a maioria dos, digamos, trabalhadores estão de folga. E por isso, deve aproveitar esta folga para cultuar o Senhor, glorificar o nome dEle, que nos dá fôlego de vida, que nos dá visão, nos dá sabedoria, nos dá força, que abre porta. Então, muitos, porque tem um torneio, deixa de ir no culto. Se o torneio é pela manhã, aí não vai no culto pela manhã, vai à noite. E quando vai? E se é à noite, só vai pela manhã. E quando vai? Mas a prioridade é a paixão, é o compromisso com o futebol. E tem muitos obreiros, como eu já disse, seja a sua patente, a sua carteirinha de apóstolo, bispo, seja de pastor, evangelista, presbítero e por aí vai, que são os primeiros, na sua maioria, a dar mau exemplo. E a palavra de Deus, ela nos exorta que a esses que mais Deus dá, mas Ele cobra. É o que diz Tiago, capítulo 3, e o verso de número 1, diz assim: meus irmãos, não seja muito de vocês mestre, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Porém, muitos já perderam o temor ao Senhor. E por perder o temor, vive numa vida dissoluta, fazendo tudo ao seu bel prazer. Mas vai pagar um preço muito alto se não se arrepender. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a esperança não morre, aleluia, tem esperança. Ou seja, enquanto Jesus não vem, melhor dizendo, porque a esperança é Ele, Jesus. Enquanto Ele não vem buscar a igreja, vamos adorá-lo, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Amém? Deus seja louvado. Então, como eu disse antes, era uma paixão só de homens, mas agora virou uma febre às mulheres, e eu estou me referindo às cristãs, não do mundo. No mundo tudo é normal, porque já estão mesmo nas trevas, mas que Deus tenha misericórdia, porque a graça, ela se manifestou para todos. A porta da graça está aberta
e esta porta é Cristo. Ele disse em João Evangelho, capítulo 10, verso 9: Eu sou a porta, e todos aqueles que entram por esta porta salvar-se-á. Entrará e encontrará alimento e sairá. Amém? Então a porta da graça, que é Jesus, na verdade, ela vai se fechar. Lembra da parábola das 10 virgens? Mateus 25, aonde diz que tinha 10 virgens. Mateus 25, do 1 ao 12. Porém, todas elas eram virgens, mas só 5 era prudente, e as 5 nécia, vivia nas paixões, vivia numa vida dissoluta, sem temor, sem priorizar o reino, e ficaram de fora, porque quando foi anunciada a meia-noite, aí vem o noivo, todos despertaram do sono, e as nécias descobriram que estava sem óleo para a sua lamparina. O óleo simboliza o Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo já não estava nelas. E aí ela disse: me empresta, aleluia, um pouco do seu óleo. As 5 nécias pediram às 5 prudentes. E as prudentes, como o nome já diz, não, vão comprar vocês, para que não falte nem a nós, nem a vocês. Indo ela comprar, o noivo veio. Então as prudentes que estavam preparadas entraram para a companhia do noivo. E mais tarde vieram as nécias e bateram na porta, já fechada. E ela disse: Senhor, abre-nos a porta. E ele disse: não os conheço, não deixe que ninguém os engane. Então a graça, ela nos aconselha, ela não nos obriga, ela nos aconselha. Deus não obriga ninguém, Ele aconselha. Mas se você e eu for desobediente, vai pagar o preço. Então diz assim: glória a Deus, que a graça foi manifestada salvadora a todos os homens. Mas ela nos ensina, aleluia, para que eu e você renuncie à impiedade, deixar de ser ímpio. E aí você e eu ter uma vida de maneira sensata a viver, de uma maneira sensata, justa e piedosa, deixando as paixões mundanas. E não é só futebol, mas o futebol, como diz, é algo que predomina tanto não só brasileiro como estrangeiro. É algo terrível que domina mesmo as pessoas. Muitas vezes perde até casamento por conta das paixões, que em vez de estar dando atenção à esposa, aos filhos, juntos, buscando ao Senhor, como diz a palavra, Provérbio 22, verso de número 6, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se aparte dele. Amém?
Então é dever dos pais, como diz o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 6, verso 4. Vós, pais, não... Vamos ao texto, que fugiu a palavra. Mas diz assim, Efésios, seu capítulo de número 6 e o verso 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, é dos pais. Muitas vezes, nenhum nem outro fazem, são negligentes. Mas lembre-se, Salmo de número 127, verso 3. Os filhos é dele, herança do Senhor. Amém? Uma recompensa que ele nos dá. E vamos prestar conta se esse filho que o Senhor nos dá como recompensa se perder. Lembre-se disso. Como diz Paulo, pais, não irritem os vossos filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados, muitos pais estão criando os filhos nas paixões, em esporte como judô, como jiu-jitsu, capoeira, boxe e por aí vai. Outros ainda vão malhar para ficar musculoso. É isso que o diabo quer, que cada vez mais as paixões permaneçam nos crentes, porque se está na paixão, está em pecado. Paixão é pecado, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer morrer as paixões terrenas. É mandamento. Enquanto Tito, seu capítulo de número, aleluia, 2, e o verso de número 12, diz que eu e você, porque a graça, ela nos ensina para que nós deixemos a impiedade para vivermos numa vida justa e piedosa e abandonar as paixões terrenas. Mas Paulo ainda é mais enfático quando ele fala à igreja de Colosso, falando sobre paixões. Vamos ao texto. Aleluia. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 6 está escrito: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, olha que Paulo diz verso 5,
assim faça morrer tudo, é tudo mesmo, tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão. Vamos voltar mais na paixão. Desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda Paulo diz: as quais vocês praticaram no passado, ficou para trás, no passado, quando costumava viver nela, mas agora abandone todas estas coisas. Aí ele volta a dizer: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas. Como disse Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Na minha vida e na sua vida, tudo tem que ser novo. Temos que abandonar as práticas das paixões. E as paixões não é só por futebol, por esporte. Ainda muitos dizem que esporte é vida, que esporte é saúde. Depende. Esporte pode ser morte. Paixões. Porque se Jesus vier e encontrar todos na prática da paixão, seja esporte, futebol, por lutas, política, aleluia, paixões por dinheiro e por aí vai, tudo que for paixão, não vai subir, vai ficar. Mas é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Ou seja, quando aceitamos a Jesus em nosso coração pela fé. Amém? Glória a Deus. Então Paulo diz: se já foste morto e ressuscitaste com Cristo, busca as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Porventura, tem algum registro na Bíblia, tem alguma revelação que Jesus, com os discípulos, os apóstolos, com os profetas, os anjos, estão lá fazendo um babinha, um torneio? Claro que não. Primeiro, a Bíblia diz que os anjos, ele é ministro da igreja. É o que diz, na verdade, escritor aos Hebreus. Então, capítulo 1, vamos conferir. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, diz assim, verso 12. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então,
Os anjos, eles são ministros da igreja. Por isso que quando nós oramos, pedimos a Deus que mande seus anjos para pelejar por nós. Porque é os anjos que está a favor da igreja, mas a igreja que não anda nas paixões, a igreja que não anda numa vida dissoluta. Aleluia! Então, meus amados, como diz Paulo, apesar que somos humanos, mas não lutamos como ser humano. O ser humano que não conhece a Cristo, eles lutam com a sua força. Por isso que muitos praticam artes marciais. E tem crente indo no mesmo, aleluia, caminho. Glória a Deus. E aí o que ocorre? Mas o Senhor quer um povo exclusivo. Ele quer um povo separado. Glória a Deus. Não é de qualquer jeito. Por isso, meus amados, vamos abandonar as paixões. Inclusive, todos que morreram em Cristo, eles estão conscientes, mas não tem parte com esse mundo. Só quando Jesus vier buscar a igreja. Os anjos, ele está a favor da igreja, porque Deus manda os anjos batalhar a favor do seu povo. E Jesus, ele está à destra do Pai, com todo o poder e glória, intercedendo por nós. É por isso que muitos já não pereceram, porque da intercessão de Jesus. Como diz Romanos capítulo 8, e o verso de número 34. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, e ressuscitou. Está à destra do Pai, intercede por nós. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, meus amados, Cristo, ele está lá, digamos, fazendo o que nós deveríamos estar fazendo aqui. Intercedendo pela igreja, intercedendo pelo o mundo ímpio, pela família. Mas muitos, em vez de fazer isso, estão nas paixões. Aí quando chega em casa, vão tomar o seu respectivo banho, jantar ou almoçar e depois vão dormir, porque está fisicamente cansado de estar correndo atrás de uma bola. Só o sangue de Cristo. Desperta, tu que dormes. Cristo ele vem. Estamos preparados. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo diz, se eu e você morremos com Cristo e com ele ressuscitamos, então não temos mais parte com este mundo, falando das práticas mundanas, falando das tradições, dos costumes, das paixões. É isso que o Paulo está falando. E temos que estar com nosso coração e pensamento no alto, onde Cristo está, à destra do Pai. Aleluia! Interessante que muitos já estão dando ouvido à doutrina de homens e de demônios. Isso mesmo, doutrina de homens
e demônios. É o que diz Paulo a seu filho Timóteo na fé. Quando ele diz, aleluia, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e ele diz assim, que expressamente o Espírito Santo diz claramente, versão NVI, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Meus amados, vamos nos despertar do sono. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Vamos nos consagrar mais com jejum, com oração, aleluia, intercessão. Glória a Deus, palavra, meditação da palavra. Porque a Bíblia diz que na palavra do Senhor temos que ter prazer e nela meditar, de dia e de noite. Não é só nos domingos, não é só quando vai ao culto. Como disse o salmista, olha que diz o verso 1 e 2 do Salmo 1. Bem-aventurado, traduzindo bem feliz, o homem que é o ser humano, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Amados, como pode crente estar no meio dos ímpios, junto e misturado? O crente, ele não pode ter comunhão com descrente. Não é o irmão Salusto que está falando, é a Bíblia, a palavra de Deus. Desperta, desperta tu que dormes. A Bíblia diz, aleluia, segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 6, verso 14. Glória a Deus, falando da questão da comunhão. E diz assim o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, seu capítulo de número 6, verso 14. Glória a Deus. O texto diz assim, o texto áureo, o problema da associação com os descrentes. Não se põe um jugo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Aleluia! Aí diz o texto, que acordo há entre o templo o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei entre eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, portanto, caia fora, portanto saia do meio deles e se separe-se. Diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu o receberei. E serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor.
o Todo-Poderoso. Se você não obedece, ou eu, se nós não obedecemos a Deus Todo-Poderoso, não somos filhos. Somos, segundo a Bíblia, bastardos e não filhos. Como está em Hebreus, seu capítulo de número 12, falando da disciplina, aquele que não aceita ser disciplinado, e a disciplina é para todos os filhos. Então vós não são filho legítimo, e sim ilegítimo. É o verso 7 e 8 de Hebreus 12. Então, meus amados, não pode ter comunhão, luz e trevas. Vocês já viram a noite andar de mão dadas com o dia? Não, e nunca vai ver. Porque Deus chamou Gênesis 3, capítulo 1, verso 3, de dia, luz, e noite, aleluia, trevas. Então luz e trevas não combinam. Jesus disse no capítulo 8, aleluia, de João, verso 12, eu sou a luz do mundo. Falando novamente, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terão vida eterna. Então, se não está na luz, não tem vida eterna. Lembre-se disso. Aleluia. Então, o próprio Deus que manda nos separar do meio deles. Como é que podemos estar com os ímpios? Pregoando as boas novas. Mas não tem que ter desculpa. Eu estou no baba só para trazer a mensagem, para fazer diferença. É desculpa da carne e do inimigo. Desperta tu que dormes. Cristo ele vem. Estamos preparados. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção à palavra do Pedro, o apóstolo Pedro. Já estamos chegando ao final desta mensagem. Lembra? É muito difícil ser salvo. É a Bíblia que diz. Vamos ao texto. Aleluia. Primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedrão. Seu capítulo de número 4. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versículos que diz assim: Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-lo, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se na medida que participa do sofrimento de Cristo. Aleluia! Para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem em grande alegria. Se vocês são insultados, aleluia, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, que repousa em nós, sobre vocês, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete nas coisas alheias. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome.
Aleluia. Pois chegou a hora, presta atenção agora. Verso 17 de 1 Pedro 4. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 3, 6. Casa de Deus somos nós. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daquele que não obedece o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, vou repetir, verso 18 de 1 Pedro 4. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aquele que sofre de acordo com a vontade de Deus deve confiar sua vida a seu fiel Criador e praticar o bem. Amados, nós temos uma doutrina diabólica nas igrejas dizendo: pare de sofrer, aceite a Cristo, agora é só vitória, é só vitória. Tem até música em forma de louvor, mas isso não é bíblico. Então, não esta é a pregação, mas eu quero frisar no verso 18. Se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Então aquele crente que anda nas paixões, desobediente, está no pecado. Então se para aquele que está sendo santificado, que está buscando ao Senhor, que está sendo separado, é difícil ser salvo, imagine aos desobedientes, que anda na prática do pecado, na fornicação, nas paixões por política, por futebol, por reality show, novela, aleluia, desejo da carne. Se é difícil para quem é separado, imagine para quem está numa vida dissoluta. E se aquele que está na igreja e com o pé no mundo, crente Raimundo, então ele está perdendo tempo. Não vai usufruir se permanecer assim da vida eterna e não usufrui plenamente o mundo. Então, meus amados, a graça, ela se manifestou salvadora a todos, homens, que é ser humano, mas ela nos ensina a renunciar, a abandonar as paixões terrenas. Então, não esqueça, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. E já chegando ao final desta mensagem, ainda eu quero trazer aqui a fala do apóstolo João, que se encontra na primeira carta de João, seu capítulo de número 2, verso 15. Não amem o mundo, e o mundo está falando das paixões, está falando das tradições, está falando dos costumes, está falando em suma dos pecados. Não ame o mundo, nem tudo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo e a sua concupiscência vai passar. A concupiscência dos olhos, que é a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, as paixões e a ostentação do mundo, aleluia, não é de Deus, é do mundo.
Essas coisas nós temos que abandonar. Agora encerro com a fala de Tiago. Tiago, capítulo de número 4, verso 4. Está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabei vós, quem ama o mundo torna-se, constitui-se inimigo de Deus? Somos mais fortes do que ele? Então, além de ser para Deus prostituição, ser amigo do mundo, amar o mundo, ainda se torna inimigo dele. Meus amados, vamos nos despertar do sono. A nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, que o Espírito Santo continue nos lembrando, ensinando, para guardar a palavra na tábua do nosso coração, para não pecar contra o Pai, o Filho e nem contra o Espírito. Amém? Lembre-se, 1 Pedro 4,18: se ao justo é difícil ser salvo, quanto mais ao ímpio e o pecador. Pense nisso. Que Deus continue falando aos nossos corações, que Ele tenha misericórdia da tua igreja, dando despertamento para fazer o ID, para fazer a primeira comissão, porque a igreja não é quatro paredes, é tirado para fora. Amém? Deus seja louvado. Shalom Adonai e um grande abraço.